bom dia, a paz do Senhor, com muita alegria. Estou aqui contigo mais uma vez para refletirmos acerca de uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Desta feita, a de número 11, que tem como título A Mordomia das Obras de Misericórdia. E eu quero lembrar a você uma data especial que estaremos comemorando no próximo dia 15, que é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Nada mais oportuno de tratarmos acerca de um tema tão importante para os nossos dias, que é a misericórdia. E quando nós pensamos em misericórdia, necessariamente nós temos que refletir acerca da etimologia deste termo. Quando a gente pega a sua raiz latina, ela remonta ao termo miseratio, derivado de miserere, que traduzido para a nossa língua portuguesa é tido como compaixão, juntamente com a palavra cordis, também de expressão latina, derivada de cor, que faz alusão a coração. Então, quando a gente junta esses dois termos latinos, miseratio e cordis, nós temos a palavra misericórdia, que teologicamente e até mesmo nas relações humanas, ela deve ser entendida como uma compaixão suscitada pela miséria alheia. E quando a gente pensa nesta palavra como emblema de compaixão suscitada pela miséria alheia, nós não podemos esquecer que a primeira lição maior, ou a primeira atitude maior de misericórdia, ela provém do próprio Deus. Quando a gente pensa que ela provém de Deus, nós começamos a refletir uma possibilidade de definirmos Deus, como se isso fosse possível humanamente. Mas de uma maneira didática, a gente começa a pensar acerca dos atributos divinos. E pensamos nos atributos incomunicáveis, que são aqueles que ele não divide com ninguém, que dizem respeito à sua própria natureza, como também pensamos nos atributos comunicáveis, que são aqueles que ele partilha com os homens. Dentre os atributos incomunicáveis, nós temos a onipotência, a onipresença e a onisciência, como também a eternidade. E dos comunicáveis, nós temos a bondade, a fidelidade, a benignidade e a misericórdia. E uma atitude maior de misericórdia que Deus usou para conosco foi enviando o seu Filho Jesus Cristo para que nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus. E quando nós pensamos nessa atitude de Deus de misericórdia, nós necessariamente temos que remeter ou relembrar o que nos ensina Tiago no capítulo 2, versículo de número 13, que serve como texto áureo para a nossa lição. Nos diz assim o texto sagrado: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Pensando nessa atitude de que a misericórdia triunfa sobre o juízo, nós temos que praticar diariamente o que nos ensina a verdade prática. O cristão tem o privilégio de exercer a misericórdia junto aos necessitados, como expressão do amor de Deus. Então não podemos esquecer que a expressão maior do amor de Deus está registrada no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando a gente pensa nessa atitude de Deus, a gente não pode esquecer que não adianta a gente apenas compreender o conceito da palavra misericórdia. A misericórdia, ela só tem valor quando ela é praticada. E pensando em práticas de misericórdia, eu quero trazer para a sua memória, você que é leitor da Bíblia, você que gosta de estudar a palavra do Senhor, ou até mesmo você que ainda não tem o hábito de estudar a palavra do Senhor. Quero trazer 2 exemplos bíblicos acerca da misericórdia. O primeiro encontra-se, dentre vários, encontra-se no Velho Testamento e o segundo no Novo Testamento. A do Velho Testamento, eu quero chamar a sua atenção para um episódio ainda no período da monarquia de Israel. A Bíblia nos diz que Saul, ele foi escolhido pelos israelitas para reinar, mas ele foi pouco a pouco desvirtuando o seu coração de Deus. Então, enquanto Saul era rei, Deus solicitou que o profeta Samuel ungisse a Davi como rei de Israel. Mas Davi não podia assumir o reinado. Dias foram passando, guerras entre nações vizinhas a Israel foram sendo intensificadas, até que em uma batalha entre israelitas e filisteus, o rei Saul veio
a óbito, juntamente com seus 3 filhos. Um dos filhos era Jonatas, amigo íntimo de Davi, amigo que Davi considerava como um irmão. Quando Davi assumiu o reinado, depois que estabeleceu a ordem monárquica em Israel, ele começou a consultar os seus súditos para saber se existia ainda algum remanescente da família de Saul que pudesse ser alcançado pelas benesses de Davi. E um dos seus oficiais, Ziba, disse que existia um chamado Mefibosete. Mas Mefibosete, aos olhos da sociedade daquela época, ele não poderia estar circulando entre a monarquia porque ele era coxo. Não que fosse coxo de nascença, mas o episódio da sua invalidez se deu exatamente após a morte do seu avô Saul e do seu pai. Quando chegou a notícia de que Jonatas havia sido morto juntamente com Saul, a ama de Mefibosete pegou a criança que tinha 5 anos de idade e foi levá-la para um lugar seguro. No caminho, às pressas, descuidou-se, o menino caiu e tornou-se coxo. Depois levaram para Lodebar, que os teólogos consideram a tradução deste lugar como a terra dos esquecidos. Então, Mefibosete estava na terra dos esquecidos. Mas quando Davi soube da presença de Mefibosete, disse para Ziba: manda, traga-o aqui, que eu preciso ver o que é que posso fazer com ele. Quando Mefibosete chegou à presença de Davi, Davi compadeceu-se dele e disse que a partir daquele momento ele iria comer à mesa do rei. Ele iria ter recuperado todas as terras ou todo o patrimônio que era de Saul. E assim passou a ser a vida de Mefibosete. Então ele foi alcançado pela misericórdia de Davi. A partir daí a gente percebe que Davi ele não procurou receber nenhum benefício em troca, mas ele foi movido pelo altruísmo de beneficiar o neto daquele que foi o seu inimigo maior, que era Saul. Saul, por vezes, tentou matar a Davi, mas Davi não pensou em vingar-se. Ao contrário, usou de misericórdia para com o seu descendente. Um outro exemplo que eu quero trazer para a nossa reflexão encontra-se no Novo Testamento. Desta feita, e serve também, foi extraído até como leitura da nossa leitura bíblica para ser discutida em classe no próximo domingo, que encontra-se no livro no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 10, dos versículos 25 em diante, que relata a parábola do bom samaritano. Jesus estava conversando com os seus discípulos, de repente aparece um doutor da lei para desafiá-lo e pergunta para Jesus: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus lança a pergunta para ele: o que é que diz a lei? Como tu lês a lei? Aí ele diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Jesus: faz isto e viverás bem. Ele, para justificar-se, disse: mas quem é o meu próximo? Aí Jesus conta uma parábola. Havia um homem que descia para Jericó e lá no caminho ele foi abordado por salteadores que o espancaram, levaram os seus pertences e o deixou quase morto. No mesmo caminho passou um sacerdote que não teve compaixão, passou um levita que também não teve compaixão e depois passou um samaritano. Aos olhos de um judeu, samaritano jamais teria compaixão para com o seu próximo, mas foi exatamente quem teve compaixão, foi o samaritano. Pegou aquele doente, levou para uma hospedaria, tratou dele, deixou um dinheiro para com o hospedeiro e disse que se a dívida fosse maior, quando ele retornasse da viagem, ele pagaria. Aí Jesus pergunta àquele doutor da lei: qual era o próximo do samaritano, ou quem usou de misericórdia para com o seu próximo? O doutor da lei disse que foi exatamente o samaritano. Aí Jesus diz para o doutor da lei: vai tu e faz o mesmo. Então nós temos 2 exemplos do que é que deve ser a misericórdia para com o nosso próximo. São atitudes de alguém que conhece o conceito, mas sabe que o conceito é teórico, mas para que se evidencie a misericórdia, faz-se necessário
a prática. Há necessidade de atitudes. Então, na mordomia para com a misericórdia, a lição que nós vamos estudar no próximo domingo, ela vai trazer ou vai mapear algumas ações que nós devemos ter no nosso cotidiano. A primeira delas será a misericórdia para com o nosso próximo através de ações sociais. E quando a gente pensa em ações sociais, a gente deve lembrar os ensinamentos do Senhor Jesus, que na prática da ação social, nós não podemos sair propagando por aí o que é que nós estamos fazendo, porque sendo assim, nós já temos a recompensa para com os homens. A nossa atitude de realizar ações sociais deve ser, acima de tudo, usar de entranhas de misericórdia para com aqueles que estão ao nosso redor e saber que estamos fazendo para a glória de Deus. Então, dentro desses cuidados da prática de misericórdia, nós temos pelo menos de ter 3 convicções. O que é a misericórdia, por que eu devo fazer misericórdia e para que serve a misericórdia. Então, nós já refletimos o que é misericórdia e dissemos que a misericórdia ela é um sentimento que provém de Deus, é uma manifestação de um atributo de Deus, de uma forma comunicável de Deus, que ela deve ser vivenciada entre os homens. Então, na nossa relação para com os homens, nós devemos agir da mesma forma que Deus agiu para conosco, que foi através da sua misericórdia. Jeremias, o profeta, considerado o profeta das lamentações, no capítulo 3, versículo 22, ele vai nos advertir e nos ensinar, demonstrando de que as misericórdias do Senhor, elas são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas renovam-se, elas são novas cada manhã. Então não devemos esquecer disso, não devemos usar de atitude de misericórdia para com o nosso próximo, buscando um reconhecimento dele. Então, quando a gente pensa na mordomia da misericórdia, a gente não pode esquecer que devemos ter alguns cuidados para com a prática da misericórdia. E dentre eles, pelo menos 3 perspectivas a gente deve ter em mente. O que é misericórdia, para que misericórdia e por que misericórdia. O que é misericórdia? É uma manifestação ou uma bondade de Deus revelada a nós, uma vez que faz parte de um atributo comunicável de Deus. Então ele manifesta isso no nosso meio, para que nós possamos nos relacionar com o nosso próximo através de entranhas de misericórdia, assim como Deus agiu para conosco. Por que nós devemos usar de misericórdia? Porque fomos alcançados por ela. E quem foi alcançado pela misericórdia do Senhor deve viver como Ele se manifestou para conosco, usando de uma forma altruísta. Deus, quando mandou o seu Filho, Ele mandou para que resgatasse o mundo sem necessariamente receber nada em troca através disso. Veja que o versículo de João 3,16 diz: para que todo aquele que nele crê. Então, o beneficiado dessa misericórdia de Deus é aquele que crê na sua misericórdia. E para que a misericórdia? A misericórdia é para glorificar a Deus. Não podemos agir como agem os hipócritas. O Senhor Jesus advertiu acerca disso. Em Marcos 6:2, ele diz: quando deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, porque eles já receberam o seu galardão por parte dos homens. Então, não podemos esquecer disto. A misericórdia, ela provém de Deus, para que nós possamos distribuí-las para com os homens. E quando assim fizermos, nós estaremos glorificando a Deus. E glorificando a Deus, nós estaremos demonstrando ao mundo que somos alcançados por Ele, somos beneficiados por Ele e temos as emblemas de Deus através do sacrifício de Cristo na cruz. Que você e eu possamos viver cotidianamente como mordomos da misericórdia, para que a glória de Deus seja manifesta em nossas vidas. Sem nenhuma atitude de altruísmo, com atitude de altruísmo, sem nenhuma atitude de egoísmo, nós assim estaremos galgando a nossa plenitude da vida cristã. Que Deus em Cristo continue a nos abençoar.